Olá, muito bom, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa a nossa iniciativa, a nossa perseverança, a nossa amizade. Felicito-nos pela decisão, pela tenacidade de estarmos aqui com foco no que é realmente importante, tanto como meio, essa confraternização, essa fraternidade, essa compaixão, quanto o fim. Porque a nossa busca é por Deus, a nossa busca é pelo amor, a nossa busca é por um eu melhor. Tentamos resistir e até nos corrigir, nos curar dessa mania tipicamente humana de achar que o inferno são os outros, que o problema são os outros, que os outros precisam se modificar. Chega de infantilidade, não é? Ou o caminho espiritual passará e chegará ao interior, ou não será caminho espiritual, ou não será nada. Chega de fugir à responsabilidade. Responsabilidade é exatamente responder por aquilo que lhe é devido. E não tem nada que nos seja mais devido, mais urgente, mais necessário do que a nossa expansão espiritual. Façamos isso juntos. Muitos, quando se deparam com a realidade de ser o espiritismo, especificamente o espiritualismo em geral, o consolador prometido por Jesus, quando ele disse que ele mesmo mais teria a dizer, mas não pôde pela dureza dos nossos corações, mas que se nós permanecêssemos nele, Jesus, ele rogaria ao Pai e o Pai enviaria um outro Consolador. Um que falaria toda a verdade, que ficaria conosco até o final dos tempos, que está dentro de nós. Essas características misteriosas desafiam o entendimento humano. Se Jesus não pôde dizer tudo, qual é o outro Consolador que poderia dizer tudo? Se Jesus não pôde ficar conosco mais do que 33 anos, como esse outro Consolador ficaria conosco até a eternidade? Para mim, a resposta é que o Consolador prometido supera instituições humanas, supera o espiritismo, especificamente o espiritualismo em geral, para falar da espiritualização. Espiritualização que tem na mediunidade uma das suas expressões mais consistentes, mais fortes, mais revolucionárias. E é pela mediunidade que o alto estará com a humanidade por toda a eternidade, porque a mediunidade existe desde que a criatura é criatura e persistirá conosco para sempre. E é nessa condição de estar com a humanidade para sempre que a mediunidade é o mecanismo por excelência
para falar de toda a verdade. Porque agora, como no tempo de Jesus, não podemos ouvir tudo pela dureza dos nossos corações. Mas, ao longo da eternidade, no decorrer da qual a dimensão espiritual estará conosco pelos diversos tipos de mediunidade, toda a verdade nos poderá ser trazida, revelada, dita. E a mediunidade, é claro, é o alto, é a luz, são os profetas, são os instrutores em nós. Está dentro de nós. Vejam vocês se isso faz sentido. O fato é que alguns que estão ouvindo, inclusive agora, mas alguns que sempre perceberam e ouviram e tomaram contato com a enorme importância que a dimensão, que os espíritos dão para essa relação espiritual entre os planos, para essa espiritualização do ser, questionam: puxa, mas como poderá o espiritismo ter essa função toda, ou a espiritualidade, ou o espiritualismo, ou a mediunidade, se tão poucos há que o seguem? Realmente, percentualmente, no Brasil, que é o país mais espírita do mundo, o espiritismo é amplamente minoritário frente ao protestantismo, frente ao catolicismo. Como explicar tamanha importância se o espiritismo é tão restrito em termos de seguidores, em termos de adeptos? Em primeiro lugar, reafirmamos que a mediunidade, o espiritualismo é muito maior que o espiritismo. Inclusive quantitativamente, porque a quantidade de pessoas de todo o espectro religioso, e mesmo entre os ateus, que tiveram, têm e continuarão tendo intuições, visões perturbadoras, sonhos reveladores, é enorme. Se nós não nos damos conta da enormidade do fenômeno espiritual, é porque uma grande maioria daqueles que passam pelo fenômeno espiritual não comentam, não conversam. Tem medo da ciência que diz que os que ouvem vozes, os que veem coisas, são loucos. Porque a ciência também sabe ser dogmática. Tem medo da religião que diz que essas experiências são coisa do demônio. Porque, evidentemente, sabem as religiões ser dogmáticas, fechadas. Apesar do fenômeno mediúnico perpassar as aparições de Fátima, as aparições da dimensão elevada para Moisés, toda a revelação bíblica é recheada de fenômenos espirituais, de profetas que ouvem vozes, que fazem predições, que têm visões, que se comunicam com o alto. Então, como entender a baixa popularidade do espiritismo? O espiritismo é a instituição humana. A mediunidade, a relação entre dimensões é divina.
e a aceitação das ideias espiritualistas é muito maior do que suspeitam os recenseadores, aqueles que pensam as religiões como rebanhos. Sim, há muitos que se dizem ligados a diferentes religiões e ao ateísmo, que têm contato com o fenômeno espiritual, sem o saber todos, sem o admitir todos, sem conversar sobre ele todos. Uma grande maioria da população acredita e percebe a realidade da reencarnação, da comunicação entre planos. Uma imensa parcela da população lê os livros psicografados clássicos que dão nome ao autor espiritual e ao médium, sem saber que todos os livros, os piores e os melhores, são fruto de uma interação mediúnica. As músicas também. O fenômeno mediúnico é tão amplo que Kardec perguntou no Livro dos Espíritos a respeito da ocorrência, da incidência do fenômeno espiritual, e os espíritos disseram que frequentemente são os espíritos que nos dirigem. Então, não só quantitativamente, mas qualitativamente, o fenômeno é importantíssimo e universal. Ainda assim, os próprios espíritas nos decepcionamos quando não há um crescimento quantitativo, quando não há uma maioria, quando algum centro vai em algum centro e não está lotado. A questão da popularidade. Como devemos encarar? Essa pergunta foi levada para Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, nesse livro, O Consolador. E a pergunta 218 diz o seguinte: a propaganda doutrinária para a multiplicação dos seguidores é a necessidade imediata do Espiritismo? Olha só. A propaganda doutrinária para a multiplicação de seguidores é a necessidade imediata, principal do Espiritismo? E a resposta de Emmanuel: de modo algum. Uma resposta cabal, uma resposta firme. Sigamos na resposta. A direção do Espiritismo, na sua feição de evangelho redivivo, pertence ao Cristo e seus prepostos. Antes de qualquer esforço humano precário e perecível. Não somos nós que devemos focar nossas vidas, nossos trabalhos, nossas energias, nossos recursos na popularização, na multiplicação dos seguidores do Espiritismo ou do espiritualismo em geral. Quem se encarrega disso é o Cristo e seus prepostos. E continua Emmanuel. A necessidade imediata
dos arraiais espiritistas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. Isso se aplica no macro e no micro. Muitos são os espíritas, os espiritualistas, que se angustiam com a religiosidade dos membros da família, dos amigos, e apresentam a questão e se colocam essa questão: como eu faço para abrir os olhos das pessoas? Aqui a resposta de Emmanuel serve, portanto, para o movimento espírita, para os espiritualistas em geral, mas também para os indivíduos, para os adeptos, para os seguidores, para os estudiosos do espírito. A necessidade imediata é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho. Quer propagar as ideias espiritualistas, a moral cristã? Pratique. Conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metódico. Lembramos de Jesus quando disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes interiores. A materialização, mediunidade de transporte, perfume, as próprias obras, as curas. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem as luzes exteriores, as luzes interiores, somente conseguidas à custa de grande esforço e do trabalho individual. É a esse grande esforço e trabalho individual que nos conclama Emmanuel, inclusive como sendo a melhor forma de influenciação positiva daqueles à nossa volta. Ainda que não necessariamente se filiando, se identificando com o Espiritismo. Aquele que tiver na sua família, nas suas amizades, nas suas relações, um espiritualista que for suave, respeitoso, compassivo, empático, solidário, esse será necessariamente, de alguma forma, influenciado por ele, por suas ideias, porque são praticadas. A força de Jesus não vem das suas palavras. A força de Jesus vem da prática. Ele mesmo disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que fizer a vontade do Pai. Entre as palavras e as ações, entre os rótulos e a prática, Jesus não deixa dúvida do que é mais importante para a causa, para as casas e para as pessoas. Pratiquemos, não é? Termina ele dizendo: a palavra dos guias e mentores do além ensina,
mas não pode constituir elementos definitivos de redenção. Nem a palavra dos guias e mentores espirituais, quanto menos a nossa palavra. Então, a palavra dos guias e mentores do além ensina, mas não pode constituir elementos definitivos de redenção. A redenção das pessoas não vem das palavras, nem dos guias espirituais, quanto menos ainda nossas. Porque a obra da redenção exige de cada um sacrifícios e renúncias santificantes no laborioso aprendizado da vida. Sempre, então, o alto, os espíritos, os emissários e aquele que os emite, que os traz até a humanidade, afirmam e reafirmam a força do exemplo. Não foi à toa que espíritos do calibre de Buda, Sócrates, Jesus, nada escreveram. A palavra escrita, a propaganda, não foi a sua prioridade. Se eles tiveram um êxito fabuloso em termos de propaganda, na causa do budismo, da filosofia, do cristianismo, não é pela estratégia de comunicação, de marketing, mas pela força do exemplo. Vejam, meus amigos, se isso serviu para eles e se nós dizemos, nos identificamos como seus seguidores, sejamos efetivamente. Busquemos, não de uma hora para outra, não de fora para dentro, mas a cada dia um pouco mais, admitindo nossas inúmeras lacunas, sermos um pouco melhores, um pouco mais fortes, um pouco mais verdadeiros, mais coerentes. E tenhamos a certeza de que influenciaremos as decisões de todos aqueles que estiverem à nossa volta, com a melhor forma possível, que é a